Queremos começar essa ministração da palavra. Nós estamos ministrando uma série de mensagens. Pode colocar lá o banner, por favor? Uma vida abençoada. Quantos querem ter uma vida abençoada? Cremos nisso, cremos que Deus é um Deus galardoador, abençoador daqueles que o buscam. E nós estamos ministrando, todas as alcances estão ministrando essa série de mensagens de pastor Robert Morris, que é da Gator, nos Estados Unidos. Um livro que vendeu mais de 30 mil cópias e abençoou muita gente. E realmente tenho lido esse livro e tenho abençoado muito a minha vida. Então, creio que Deus quer nos dar uma vida abençoada. Amém? Você quer um ano abençoado? Eu creio que nós precisamos ter essa expectativa. Eu não creio que Deus se alegre com a miséria, com a escassez, com a pobreza. Deus é um Deus de abundância e nós queremos cada dia mais entender o plano de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã, por estarmos na tua casa. Este lugar é um lugar de bênção, um lugar de provisão, um lugar de milagre. Adoramos o teu nome com essas canções. Rendemos a ti a nosso louvor, a nossa adoração. Sabemos que tudo vem de ti, tudo é para ti. A tua palavra diz que riquezas e honra vêm do Senhor. Nós clamamos por isso, sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa empresa, sobre o trabalho de cada um dos seus filhos, sobre as nossas crianças, Pai. Te louvamos por esse momento de gratidão e, Deus, temos acesso à sua palavra, que é instrução para a nossa vida, é conselho para a nossa vida, viver uma vida abençoada. Que a tua graça, o teu favor venha sobre nós mais e mais. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus qualquer ação contrária, tudo aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas nesse dia. Que a unção do teu Espírito, o Espírito de poder e a unção da profecia venha sobre nós mais e mais nessa manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Você pode se assentar. Como nós falamos, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre uma vida abençoada. Ministramos domingo passado, vamos ministrar hoje, domingo que vem. E na quarta-feira, dia 19, nós encerraremos com a palavra com o pastor Luciano Subirá, que vai estar ministrando sobre as nossas vidas. Eu creio que vai ser um tempo muito de Deus. Estamos num período de jejum e oração. Quantos estão no jejum aí? Terminamos a semana da oração das 6 da manhã às 7. E cremos que Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Na primeira parte, semana passada, falamos sobre uma vida abençoada. Ela tem dois fundamentos. Primeiro, tudo depende do nosso coração. A motivação do nosso coração, como nós praticamos os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, tem a ver também com a motivação do nosso coração. E o segundo fundamento é quando Deus é primeiro. A questão de colocar Deus em primeiro, as primícias para o Senhor na nossa vida. E hoje queremos falar sobre a segunda parte, e quero começar com algumas perguntas, que a Bíblia fala e que nós precisamos tomar algumas decisões, que é assim: por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Já parou para pensar nisso? Porque não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós temos aí uma notícia que está saindo no jornal, de duas mulheres, a própria filha matou seus pais. Por que uma crueldade dessa? Por causa do dinheiro. Alguns falam que tinha 80 mil reais no cofre. A que ponto nós chegamos por causa do dinheiro? O que está envolvido, então nós precisamos entender isso. A questão do dinheiro, sobre como nós devemos lidar. Segunda coisa, será que Deus condena a riqueza? Deus não quer que você seja uma pessoa próspera? Será que ser rico é pecado e ser pobre é uma virtude? Quem pensa desse jeito? Então, sobre essas perguntas queremos ministrar nessa manhã. Por quê? A nossa relação e satisfação e contentamento da vida tem muito a ver com o dinheiro, mais do que você imagina. Todos nós precisamos do dinheiro. Você não precisa de dinheiro? Quem quer um milagre ainda hoje? Então, nós precisamos entender que todo ser humano, todo cristão, que não está plenamente cheio do Espírito Santo, cedo ou tarde vai ter problema com o dinheiro. Então, é muito importante nós conhecermos o dinheiro. E essa palavra, qual que é a intenção dessa palavra? Não é arrecadar dinheiro, mas é você conduzir a sua vida. Nós não vamos fazer oferta sobre isso, mas trazer um ensinamento para você que quer viver uma vida abençoada. Nós sabemos que tem muita crente empurrando as coisas com a barriga.
né? Eu já não posso fazer isso que eu já não tenho, né? Mas alguns têm, né? Mas eu creio que é um plus na nossa vida. Eu louvo a Deus por o cara que me ganhou para Jesus, porque ele me discipulou, ele me ensinou, né, princípios e valores, que foi muito importante na minha jornada e na minha caminhada. Então, né, de viver coisas maiores. Então, né, se a pessoa não tem o discernimento espiritual, como nós falamos, né, você para pensar e imaginar como uma filha pode matar os pais por causa de dinheiro. Né, nós vimos aí aquela Susana, né, que também matou os pais por causa de dinheiro, né, tanta coisa envolvida. Então, o que está por trás disso? Né? Mas nós podemos olhar para a nossa vida e muitas vezes, por que eu não tenho uma vida abençoada? Infelizmente, nós vivemos numa cultura onde pessoas querem culpar os outros dos seus fracassos. Né? Muitas vezes nós precisamos assumir responsabilidade sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa caminhada cristã. Né? E é uma pergunta muito importante que precisamos fazer. Né? Quantos aqui acham que dinheiro é um tema espiritual? Levante a mão. Hã? Outros não acham, quem não acha, não tem dúvida, sim. Mas quem acha que dinheiro é uma questão espiritual, levante a mão. Né? Nós falamos sobre isso, né? Vimos que, né, a influência maligna também é sobre pessoas por causa de dinheiro, chega a matar o seu próprio pai, pessoas, essa questão. Né? O grande problema é que as pessoas querem separar questões espirituais das questões financeiras. E não tem como nós separarmos isso. Se nós lemos e falarmos, né, a Bíblia fala mais de 2.000 versículos sobre, né, posse, doar, bens, essas coisas. Fala, né, menos sobre amor, menos versículos sobre amor, sobre fé. Então, por que Jesus, né, na maioria das palavras, se eu não me engano, 16 das parábolas de Jesus, ele fala sobre vida financeira? Né? Aos olhos de Deus, né, dinheiro é algo tremendamente espiritual. Se você ler a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia em 100 dias, e você ler a Bíblia com esse foco de entender como Deus fala, né, como Deus quer comunicar algo sobre, né, como nós devemos lidar com a nossa vida financeira, é muito importante. Então, por quê? O dinheiro, ou ele é um objeto de idolatria, ou um instrumento de adoração. Nós precisamos entender isso. Ou o dinheiro torna na minha vida, né, na vida de pessoas, um objeto de idolatria, ou, né, se torna nas nossas mãos um objeto de um instrumento de adoração. Né? O dinheiro vai ser um ídolo para aqueles que o amam, ou ele vai ser um instrumento nas nossas mãos para adorar a Deus. Nós precisamos entender isso. Isso é bíblico, né? E nós precisamos entender isso mais e mais. Eu sei que nós vivemos em igrejas e situações que falam muito sobre dinheiro, oferta. Eu sei que tem igreja que fala 3, 4 ofertas, né? Mas nós fizemos aqui uma campanha para o Ministério Infantil. Nós não apelamos, não falamos isso, aquilo. Inauguramos o Ministério Infantil, mas com certeza com a sua contribuição, né? Então, se o dinheiro, é muito importante isso, se o dinheiro for um objeto de idolatria, se torna uma afronta a Deus. Porque Deus abomina a idolatria. Então nós precisamos sondar o nosso coração. Né? Porque a honra, querido, presta atenção nisso. Isso, honra para mim é uma palavra rema. Honra para mim é um instrumento de crescimento. Honra para mim é um instrumento de frutificação. Né? A maneira que eu recebo honra, mas eu também entendo que eu preciso expressar honra às pessoas. Né? Mas a honra é o maior nível de adoração que podemos expressar a Deus. O maior nível de adoração que nós podemos expressar a Deus é a honra. Você crê nisso? Né? Então nós precisamos cuidar com tudo isso na nossa jornada e na nossa caminhada. Então, eu quero falar nessa semana sobre o tema, né, quebrando o espírito de Mamon. Você pode colocar lá? Quebrando o espírito de Mamon. Mateus, se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no telão, Mateus capítulo 6, verso 24, diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar a um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Né? Vamos ler um outro texto, depois a gente comenta. Lucas capítulo 16, verso 9 a 13, diz assim: eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Verso 10. Quem é fiel no pouco,
também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? 12. Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? E verso 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar a um e irá amar ao outro, se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, nesse texto de Lucas, Jesus está fazendo uma comparação, né? E a única passagem na Bíblia que ele faz isso, né? Estabelecendo um contraste entre servir a Deus e as outras coisas, né? Você não pode servir a Deus e o dinheiro, né? E o dinheiro, a riqueza, aí a palavra é mamon, né? Você não pode servir a Deus e a mamon, né? O verbo servir, né? Se você olhar, né? Eu acompanho um pastor que ele conhece muito do hebraico, e ele tem, né, fala sobre isso, e ele fala que servir, o verbo servir, né, tanto no hebraico como no aramaico, é adorar a Deus. Então você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode adorar a Deus e as riquezas. Então, para entendermos o que Jesus está falando nesse texto, né, nós precisamos entender 3 questões sobre o assunto abordado por Jesus nesse texto. Primeiro, quem é mamon? Quem é mamon? Né, essa é a primeira questão. Mamon é uma palavra aramaica que significa riqueza ou dinheiro, né? Então, mas também os sírios, eles, né, consideravam Mamon como um deus da riqueza, o deus da riqueza, né? Jesus está se referindo apenas à riqueza nessa passagem. Ele está se referindo a um falso deus conhecido como Mamon, uma entidade espiritual. Mamon é uma entidade espiritual que age através do dinheiro na vida das pessoas. Aí você traz para o contexto que a gente vive hoje, você vê uma filha matando os pais por causa do... O que está por trás disso? Uma ação demoníaca. Então, nós precisamos entender que o dinheiro, mamon, né, quando se torna um escravo, você se torna um escravo do dinheiro, na realidade você não está servindo o dinheiro em si, mas você está servindo uma entidade demoníaca. E isso é muito sério, é muito importante na nossa jornada e na nossa caminhada, né? Então, era um sistema onde, né, as pessoas pensavam que poderiam chegar ao céu pelos seus próprios esforços. É isso que Jesus está condenando e falando. Achavam que não precisavam de Deus, né? Eu conheço pessoas, e até mesmo temos membros da igreja, que as pessoas pregavam o evangelho para ele, e falava de algumas coisas, e ele até mesmo sem conhecer, ele falava, o meu Deus é o dinheiro, né? Só que era um Deus falso, uma entidade demoníaca, então ele servia a demônios. Então, nós precisamos entender isso mais, né? É um espírito arrogante, orgulhoso. Quantos conhecem pessoas arrogantes que têm muito dinheiro? Né? O que está por trás disso? Um espírito demoníaco. E nós precisamos entender que isso é mamon, né? Diretamente um espírito, né, buscando tomar o seu lugar. Então nós precisamos cuidar muito. É uma competição. Se você vê, né, quem pode tomar o lugar de Deus na nossa vida, é o dinheiro. E por isso que Jesus fala tanto sobre isso e explica tanto sobre isso. No verso 13, ele diz assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, mamon, pois a odiará um e amará outro, ou dedicará um e desprezar outro, né? Então, a palavra de Deus diz, o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males, porque alguns, por causa do dinheiro, abandonaram a fé, abandonaram a Deus, né, e caíram numa tremenda ruína, né? Então nós precisamos cuidar muito sobre isso, porque a gente sabe que, né, muitas igrejas, muitas questões são levantadas, a gente sabe que tem pastor corrupto, a gente sabe que tem pessoas, né, pastor que ama mais dinheiro do que as pessoas, né? Tem ou não tem? Né? A gente sabe que a gente coloca, né, os políticos tudo no mesmo lugar, mas a gente erra com isso. Eu acredito e conheço políticos, né, corretos, honestos, você crê nisso? Né? Assim como eu conheço pastores também, que são homens de Deus, e muitas vezes o diabo leva para esse lado. Né? Primeira vez que se converte, as pessoas da tua família dizem, primeira coisa que eles falam, você vai dar dinheiro para pastor. Quem já ouviu isso? Primeira coisa, irmão. Eu já falei isso. Não é?
Primeira coisa que as pessoas falam é sobre isso. Você vai dar dinheiro para o pastor, né? Você vai dar dinheiro para o padre. Se bem que o padre não fala muito isso, porque não fala tanto. Mas eu já vejo a igreja católica pregando sobre o dízimo, né? Porque é Bíblia. Se você ler na sua Bíblia, está lá. Então, os praticantes da teologia da prosperidade, né, dão ouvidos a uma mensagem que vem de Mamon. E nós precisamos cuidar muito com isso, né? Pois quando sofre alguma dificuldade financeira, desprezam a Deus. Se você entender, né, geralmente a gente ouve testemunho, isso, aquilo, mas o cara vai, apesar que quando você obedece, né, e faz o princípio de coração, Deus honra, porque Deus vela sobre a sua palavra. Mas quantas pessoas que vieram buscar a Deus, né, e queriam que Deus apenas consertasse a sua vida financeira, e isso não aconteceu, porque Deus conhece a intenção do nosso coração, abandonaram a Deus. Por quê? O Deus dele era o dinheiro, era Mamon, né? Mamon, né, promete pessoas identidade, segurança, né? Existem pessoas, querido, que ele trabalha e corre atrás do dinheiro, porque ele acha que o dinheiro vai dar segurança, né? Nós precisamos de dinheiro, nós falamos, né, a frase que as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, né? Mas a gente não vive só de felicidade, né? Nós precisamos entender isso, né? Promete segurança, significância. As pessoas acham que tem dinheiro, né, é mais importante, né? A alta sociedade aí. Então essa questão, felicidade, alegria e paz. Mas todas essas coisas, só quem pode nos dar é Deus. Você crê nisso? Tudo isso, querido, né? A gente precisa do dinheiro, realmente, né? Para você ir na Disney, vai trazer felicidade, você precisa do dinheiro, né? Mas nós precisamos da bênção de Deus para fazer isso. Mamon diz, se você tiver mais dinheiro, você será mais feliz. Se você tiver dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas. Né? Quantas pessoas que falam assim, cara, se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia sustentar um missionário na África. Quanto que é sustentar um missionário na África? Eu contei uma experiência que eu tive na África, né, de um cara, um missionário, que de repente eu estava lá, o Espírito Santo me tocou para me dar $100 para ele, e quando eu dei $100 para ele, ele ficou de uma alegria, um entusiasmo que me constrangeu assim da maneira como ele ficou alegre com aqueles $100. Eu falei, cara, dei $100 para o cara, né? E depois eu fui perguntar para o líder dele, para o pastor lá das missões, e falou, Milton, vou dizer uma coisa para você, esse cara, ele vive por mês com $20. Você deu $100. Você deu 5 meses de salário para ele. O que você quer que ele faça? Né? E muitas vezes a gente faz essa questão. Puxa, né, se eu tiver dinheiro, quando eu crescer, quando eu prosperar, eu vou, né, poder sustentar o missionário. E por que não faz agora? Com R$10, R$20. Né? A palavra de Deus diz, se você não for fiel no pouco, né, Deus não vai te colocar sobre o muito. Então, é questão de decisão, né, na nossa vida. Então, todos nós, querido, nós precisamos entender isso. Quantas pessoas já se perderam por causa do dinheiro? Todos nós corremos o risco de sermos influenciados pelo espírito de Mamon. Todos nós. Então nós precisamos cuidar muito com isso. É um espírito maligno, né, que pode, né, entrar na sua casa, na sua família, entrar na sua empresa, nos seus negócios. Todos nós, porque, né, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então todos nós, querido, nós corremos risco. Eu como pastor, ver uma igreja próspera, essa questão, situação, eu corro risco. Né? Você, a tua empresa está prosperando, isso, aquilo, você já não tem mais tempo para Deus, para as coisas de Deus, essa questão. Né? Todos nós corremos o risco de sermos influenciados pelo espírito de Mamon. Precisamos confiar em Deus e guardar o nosso coração. Né? Então, por quê, querido? Não é só pessoas que têm muito dinheiro que têm o espírito de Mamon. Tem pobre que tem o espírito de Mamon. Você sabia disso? Não é? Tem pobre, querido, que o problema ali é o espírito de Mamon, né, essa questão, porque não são fiel a Deus. Então, nós precisamos entender isso. Segunda coisa, né, como quebrar o espírito de Mamon no nosso dia a dia. Se é uma entidade maligna, que é um espírito que age na minha vida e na sua vida, o que eu preciso fazer para quebrar isso? Como eu falei, tem pessoas pobres, querido, que não prosperam, né, porque tem um espírito maligno agindo na sua vida. Né? O amor ao dinheiro, né? Acha que isso é segurança para a sua vida, essa questão nós precisamos quebrar. Dinheiro é bênção ou maldição? Depende. Ele pode se tornar uma maldição.
Então, nós precisamos entender isso, né? Depende da minha e da sua vida, como você lida com o dinheiro. Pode se tornar uma bênção, como eu falei. A Bíblia diz, por amor ao dinheiro, né, muitos abandonaram a fé. É bênção ou maldição? Né? O que é mais bênção na minha vida e na sua vida? A salvação. E quantos, por causa do dinheiro, pastores, né, líderes, que abandonaram o chamado, o propósito, saíram do foco. A gente vê no mundo gospel aí, pessoas que não estão interessadas mais no propósito, mas sim na condição financeira. Que sai para pregar, que vai em lugares, né, que pede dinheiro. Né? Então, são questões que a gente precisa analisar. Agora, a gente não pode cometer o grande erro e a estratégia do diabo, colocar tudo num saco e dizer que são todos iguais. Né? Ontem, eu e o pastor André tivemos uma reunião de um pastor que eu considero muito a vida dele. Ele é perito em missões. Né? E ele trouxe para nós um relatório de como está o cristianismo no mundo. Né? E ele fala assim, ó, não existe mais povos não alcançados. Ele falou que o evangelho está se expandindo de um jeito, né, que não é muito falado, mas a gente vê o islamismo se convertendo ao cristianismo. Né? E ele fez um mapa do mundo, como está, lugares que ele foi, né, que a gente, puxa, lá não está sendo pregado o evangelho. Ele falou, pregou em igreja que tem mais de 30 mil membros, 200 mil membros, né, que estão sendo evangelizados, né, estão sendo, realmente o evangelho está sendo pregado. E o que isso diz? Jesus está às portas. Com certeza, querido. Né? Então, nós precisamos entender isso. Então, dinheiro é bênção ou maldição? Depende. Nós precisamos entender isso. Ele pode se tornar bênção ou pode se tornar maldição. Né? Em Lucas capítulo 16, 9, diz assim, por isso eu lhe digo, use as riquezas, né, deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, eles recebam nas moradas eternas. Né? Então, Jesus está falando que nós precisamos usar o dinheiro deste mundo ímpio para ganhar pessoas para Jesus. Né? Então, eu aprendi, querido, isso foi rema para a minha vida. Rema, né? que eu procuro colocar em prática na minha jornada e na minha caminhada cristã. 3 funções do dinheiro na vida de um cristão. Que é, se você entender isso, você fazer o teu orçamento, a sua vida familiar, os seus sonhos, os seus projetos, com essas 3 funções do dinheiro, muitas coisas vão alinhar na sua vida. Primeira coisa, o dinheiro precisa tocar a minha vida. Você crê nisso? Eu tenho conta para pagar, né? Eu tenho roupa para comprar, sapatos, essas coisas. Né? Tenho uma esposa para levar no shopping, aleluia, glória a Deus. Né? Então, o dinheiro precisa tocar a minha vida. E Deus quer que o dinheiro toque a sua vida, você tenha, né, como eu falei, você precisa ter umas férias com a sua família, amém? Você nunca mais vai dormir em colchão mijado da tua sogra ou da tua mãe, você vai pegar boas férias, você vai te planejar, e Deus quer te dar isso, você crê nisso? Deus quer te né, isso, uma boa casa para você morar, Deus quer te dar isso. Né? A Bíblia diz que Jesus veio, eu vim, para que você tenha vida e vida em abundância. Então, primeira coisa, o dinheiro toca a minha vida, minha casa, minha família, meus filhos, né? Essa questão. Então, segundo, o dinheiro toca pessoas. Eu preciso se preocupar com o próximo. Nós falamos semana passada, né, que o grande problema das pessoas muitas vezes tem um coração egoísta. Vê o seu irmão passando necessidade, né, e não ajuda. Nós precisamos aprender isso também. Então, dinheiro toca a minha vida, dinheiro toca pessoas, e às vezes é um familiar seu, uma pessoa no sinaleiro, na rua, essas questões. Esse é o propósito. Porque pessoas podem se converter a Deus através de uma oferta que você dá. Né? A Bíblia diz que Cornélio era um homem de Deus, né? Que ele vivia em constante oração, e era um cara que dava muita esmola, tocava pessoas. E a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele. Né? Então, porque as suas esmolas e as suas orações subiram até Deus. Então, por quê? Cornélio era um cara que abençoava pessoas. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, né? E Pedro foi lá e entrou lá. E a unção de Deus entrou naquela casa. Então nós precisamos entender isso. O meu dinheiro precisa tocar pessoas. Ontem eu recebi uma mensagem e um cara me agradecendo. Cara, estou indo para missões. Eu quero te agradecer pela sua oferta generosa. Né? Eu vou ficar 30 dias num país aí que o evangelho, né, é muito escasso. Ele tá indo. Eu nem lembrava dessa oferta.
né? Então, nós precisamos entender isso, porque são sementes que nós semeamos. Então, dinheiro toca a minha vida, toca pessoas e precisa tocar o reino de Deus. Esse é o propósito que Deus quer te abençoar. Né? Quando Deus abençoou Abraão, falou, Deus, eu vou te abençoar, Abraão, mas você tem que ser uma bênção. Né? Então, se você entender isso na sua jornada e na sua caminhada, querido, que o dinheiro toca a minha vida, Deus quer suprir cada uma das suas necessidades. Deus quer que você pague todas as suas dívidas e todas as suas contas. É claro, querido, que você não pode gastar mais do que você ganha. Porque Deus não é culpado disso. Como eu falei, algumas pessoas acham, né, que a culpa do seu fracasso é Deus. Deus não vai administrar suas finanças e Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então vamos repetir, né? Põe a mão no seu coração. Quantos tem coração aí? Põe a mão nele aí. Né? Então diz assim, o dinheiro vai tocar a minha vida. O dinheiro vai tocar pessoas. E o dinheiro precisa tocar o reino de Deus. Você entender essa ordem, que Deus é um Deus de ordem. Se você entender isso, você vai ver o quanto a sua vida vai ser abençoada. Né? Então nós precisamos pensar muito sobre isso. Né? Pensa na sua conta bancária. Quantos aqui tem conta no banco? Né? Quantos creem que Deus vai prosperar a sua conta? Né? Pensa na sua conta bancária. Né? O dinheiro que está lá repousa sobre o espírito de Mamon ou o espírito de Deus? Hã? Então, né, eu creio com todo o meu ser, querido. Desde quando eu fui evangelizado, desde quando me ensinaram, desde quando eu fui caminhoneiro e empresário, né? Então, eu creio de todo o meu coração, de todo o meu ser. Essa palavra é rema para a minha vida. O cara que me discipulou, me ensinou isso. A forma pelo qual estabelecemos o Espírito de Deus, né, sobre o nosso dinheiro é através dos 10% que devolvemos para Deus. Não é meu, eu devolvo para Deus. Você crê nisso? Então, quando eu faço o meu orçamento, eu não faço sobre o valor do meu salário. Eu faço sobre, depois que eu tiro o dízimo como primícias, como primeiro, aí é meu dinheiro. Aqueles 10% não é meu. Entendeu? E é isso que eu preciso entender, na minha jornada, na minha caminhada. Né? Eu, quando saí da minha empresa, eu falei para os meus irmãos, meu cunhado, falei, cara, existe um princípio aqui dentro desse mercado. Existe um favor de Deus aqui dentro, que é esse princípio. Se vocês continuarem praticando isso, Deus vai estar aqui. Então, nós precisamos entender isso, né? Então, quando eu devolvo 10% à parte de Deus, através disso, Deus redime, né? Resgata os 90% da mão do inimigo, né? E consagra ao Senhor. Então, eu aprendi, né, que o devorador é um demônio que você não expulsa com oração. Eu aprendi isso. Né? O devorador, aquele que vem devorar, roubar, matar e destruir, você não expulsa com oração. Você expulsa com obediência, com consagração. Esse é o princípio da palavra de Deus. Então, né, para mim, nós como igreja não falamos muito nessa área, e eu como pastor e fui empresário, querido, Deus me ensinou muito sobre finanças na minha vida financeira. Se nós temos uma igreja hoje muito próspera, abençoada, né, com o Ministério Infantil, quem aqui foi conhecer o Ministério Infantil? Né, vai lá conhecer e ver o que Deus fez. Eu falei de pessoas que nem entraram, nem conhecem a igreja, nunca vieram aqui, ofertaram, né, isso é o favor de Deus, nós precisamos entender isso mais e mais. Então, nós precisamos entender, aquilo que está lá na minha conta é dizimado, está consagrado ao Senhor. O diabo não pode tocar, mas se não está, o diabo tem legalidade. Meu carro é dizimado, comprei com o dinheiro dizimado. Né? Um dia um cara chegou para mim, pastor, eu vendi minha casa, quero dar o dízimo. Eu falei, como assim dar o dízimo? Você já não é dizimista? Você não comprou a casa com dinheiro dizimado? Comprei, pastor. Então você não precisa dar o dízimo. Não é uma renda. Né? Você está consagrado a sua casa, você não está comprando, a não ser que você está comprando, comprei uma casa, pastor, esse mês paguei 100 mil reais. E vendi por 150 mil reais. Você ganhou 50 mil reais. Você fez o negócio. Dá o dízimo dos 50 mil. Não dos 150. Porque você ganhou, você teve uma renda de 50 mil reais. Porque você vai consagrar isso ao Senhor. Você crê nisso? É dessa forma que nós precisamos ter uma vida abençoada.
E o propósito dessas ministrações é que você seja abençoado. Porque o diabo, querido, muitas vezes ele dá corda. Ele deixa você ir, deixa você ir. Você tem tanto, estou nadando no dinheiro. E de repente, o diabo vem e tira. Por quê? Porque ele tem legalidade. É espiritual, querido. Nós precisamos entender, né, que é espiritual. O dinheiro não é o mal, mas também não é neutro. Eu preciso entender isso. Está consagrado ou não. Você pode usá-lo para o bem ou para o mal. E isso é fundamental. Isso é importante. Né? Essa questão. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não o dinheiro em si. É o amor ao dinheiro. Então nós precisamos consagrar. Por quê? No final de tudo, no final da prestação de conta, e isso é muito importante, né? Nós ouvimos. No final, né, a questão será: quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade? Já parou para pensar nisso? Você sabe por que nós estamos aqui ouvindo o Evangelho? Porque alguém investiu. Missionários que saíram de outras nações vieram, né, nos evangelizar. Né? Então, nós estamos aqui, pessoas contribuir para você ouvir o Evangelho. Isso aqui não é de graça. Né? Eu falei para o pastor Fernandes semana passada, ele gostou muito, e ele falou: quanto você paga de aluguel? Eu falei o valor. Ele se assustou. Eu falei: cara, nunca, em 16 anos de igreja, nós nunca atrasamos um dia o aluguel. Porque tem pessoas fiéis nessa casa. Tem pessoas que realmente não têm um coração egoísta. Puxa, eu uso, meus filhos é beneficiado pelo Ministério Infantil, a luz é tudo, né? Tanta questão que ainda temos desafio, precisamos colocar, né, ar-condicionado na sala para nossas crianças. Tudo isso custa, né? E nós precisamos entender isso. A minha generosidade, ontem quando aquele cara falou para mim, né, e ele falou: cara, a tua oferta foi muito generosa e vai fazer muito efeito nessa missão que eu estou indo. Né? Então, é bênção de Deus. Então, quantas pessoas vão ser ganhas para Jesus através da sua generosidade? Já parou para pensar nisso? Quantas você ia no PB2, né? Quantos aqui ia no PB2 tomar caipira de groselha? Né? Nas baladas, quanto dinheiro você fumava? Quanto você gastou em cigarro? Quanto você já gastou em cigarro? E hoje não quer dar nada para Deus? Então, essa é a questão. Né? Então, no final de tudo, quantas pessoas foi ganha para Jesus através da sua oferta? Nós estamos com uma missionária na África, pastor Verildo e pastora Geisa cuidam dela, e essa semana ela ligou, pastor Verildo falou: eu preciso fazer o meu visto, renovar o meu visto. A cada ano eu preciso renovar o meu visto. Sabe quanto para renovar o visto lá na África? $500. Entendeu? Ela está fazendo um trabalho lindo com as crianças. Imagina um dia chegar lá no céu e essa criança vir te abraçar falando assim: você foi generoso. O Evangelho foi pregado na África. A Ângela foi nos abençoar lá e essa família vai para o céu. Já parou para pensar nisso? Né? A sua contribuição, que não é muito, querido. Né? Se nós olharmos assim, eu fico doido com pessoas, não, o dízimo é da lei. Né? Eu entendo que o dízimo não é lei, é vida para mim. Né? Então, se você não puder dar 10% que você ganha, você vai me dizer que você é generoso? Né? É ruim, irmão. É ruim isso. Se você de R$10, você achar que R$1 é muito para você dar para o reino de Deus, né? É ruim. Nós precisamos entender isso. Então, Rick Warren, ele fala uma frase. Então, deixa eu terminar aqui. No final, a nossa prestação de conta vai perguntar: quantas pessoas estão no céu devido à sua generosidade? Ou quantas pessoas não estarão no céu por causa da sua avareza? Eu fui um cara avarento, né? Eu não investi em missões. Ontem um pastor me ligou de missões e falou: Milton, eu preciso muito de um carro. Preciso muito de um carro. Quanto custa um carro aí? Ele falou: cara, eu precisava no mínimo, só para o carro, vai dar, digamos assim, 10, 15 mil reais, mas eu preciso fazer o documento e aqui não pode, né, a gente não pode andar sem seguro. No total vai dar uns 25 mil reais. Eu falei: cara, né, esse cara tiver esse carro, ele vai fazer missões, ele vai isso, aquilo. Por exemplo, né, esse pastor que falou para nós lá de missões, ele falou: cara, tem gente na África que a gente está dando bicicleta para pastores, e os pastores andam 50 quilômetros de bicicleta. Eu vi isso.
Eu presenciei isso. 50 quilômetros para sair e pregar na igreja, de bicicleta. Quanto custa uma bicicleta? Será que a gente não pode, abençoar o reino de Deus? E através disso pessoas estão sendo evangelizadas na África, o evangelho está lá? Então nós precisamos entender isso. A minha avareza pode impedir de pessoas não ir para o céu. Eu tenho tanto dinheiro, tantos recursos, eu me preocupo tanto, já se tornou um ídolo para mim, e eu preciso cuidar com isso. Mais e mais a nossa jornada. Então, Rick Warren, ele diz uma frase, ele diz assim: Deus é o único que pode transformar riquezas do mundo ímpio em alma, verdadeira riqueza. Você crê nisso? Então nós precisamos entender isso. Terceiro, o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Isso é muito importante. Eu preciso no dia a dia quebrar essa questão de mamão. O que eu devo fazer com o meu dinheiro? Ser um bom mordomo com o que eu tenho. Por que muitas vezes eu não tenho para ofertar? Porque eu não sou um bom administrador. Eu gasto mais do que eu ganho. E daí o dinheiro só toca a minha vida. Eu não posso ajudar pessoas e eu não posso ajudar o reino de Deus. É isso que o diabo faz. Porque o diabo sabe que a minha contribuição vai ganhar almas para Jesus. Vai abençoar pessoas, vai enviar missionários. O pastor Ney, ele saiu ontem daqui, ele está indo para ficar 30 dias na Tailândia, ajudar uma missão lá. O pastor Naya pediu para ele ajudar, porque através de uma escola que nós estamos implantando lá, eu estive lá quando na fundação, oramos no terreno, e agora a escola está saindo, porque precisa de mão de obra em certas áreas lá. Ele está indo ficar um mês lá, para ajudar nessa missão. Então, o que eu faço com o meu dinheiro? Querido, o maior problema que eu vejo, essa semana eu fui comprar um aparelho para minha televisão, eu fui numa loja, não tinha, fui na outra, não tinha. Aí o cara me ensinou, eu fui na loja errada. E quando eu entrei na loja errada, eu falei, cara, você tem isso e tal? Ele falou, não tenho. Mas você pode fazer uma oração para a minha empresa? Pastor. Eu falei, cara, como você sabe que eu sou pastor? Então eu fui lá, conversei com ele. E o grande problema que eu vi ali é que ele tem uma empresa, mas ele não sabe quanto que é o lucro da sua empresa. E às vezes eu tenho vontade de matar esses caras. Pegar pelo pescoço dele. Quantos aqui, irmão? Quantos aqui? Empresário? Não. Quantos aqui? Jean, você vai trabalhar para mim esse ano. É um emprego novo e tal. Só que eu não vou falar quanto que você vai ganhar. Você viria trabalhar? Mas quanto que eu vou ganhar? Não sei, trabalha aí. Trabalha 1 ano, 2 anos, daqui a 2 anos eu vou pensar o que eu vou te dar. Ninguém trabalha não sabendo o resultado. Eu trabalho, eu sei que no final do ano eu vou ganhar tanto. É ou não é? Por que nós, como empresário, e muitas vezes não sabe quanto teve de lucro? Quem que está por trás disso? Um dia, um cara chegou para mim, e eu conto sempre essas experiências, e ele falou, pastor, estou muito feliz. Estou dando hoje R$300 de dízimo. Eu falei, que legal, cara, que bênção. Então, quer dizer, quanto que você teve de lucro esse mês? Ele olhou para mim e falou assim, não conseguiu falar. Espera aí, amigão, você está dando R$300 de lucro, é porque você teve 3 mil de lucro. De dízimo, porque você teve 3 mil de lucro, não é verdade? Não sei, pastor. Como assim, cara? Você não sabe quanto que você ganha? Aí eu falei, eu vou te ajudar. Vou sentar com você esse mês. Nós vamos anotar tudo, coisa por coisa, situação por situação. E eu vou te ajudar. Beleza? Pastor, legal. Me ajuda aí. Sentei com ele. Um mês inteiro, conversei, cheguei no final do mês, fiz as contas. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele estava tendo um prejuízo de R$1.000 por mês. Deus não quer, querido. Deus não quer aquilo que não é dele. Entendeu? Como que você vai estar dando um dízimo, dizendo que é dízimo, se você não sabe quanto que você ganha? Eu falei, cara, você está no prejuízo, varão. Se você encerrar sua empresa hoje, você vai deixar de ter uma dívida de R$1.000. Como que você faz um troço desse? E muitas vezes as pessoas vão empurrando com a barriga, vão deixando, não, acho que está dando lucro. E, amigão, eu sentava na minha mesa, eu sabia, estamos no mês de fevereiro, eu sabia quanto que deu de lucro fevereiro de 2019. Por que Deus nos abençoa? Nós precisamos entender isso. Então, essa questão da mordomia. Porque a palavra de Deus diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco,
também é desonesto no mundo. Então as pessoas às vezes estão dando, não, isso não é dízimo, cara. O que você está dando não é dízimo. Então, se você tem pouco e não dá o dízimo, você nunca terá muito. Porque você está mexendo naquilo que não é teu, é de Deus. Né? O que Deus faz é que nós começamos com um pouco para ver se Ele pode confiar mais. Esse é o que Deus faz. É isso que Deus está falando. Né? Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Nós precisamos entender isso, querido. O que eu preciso fazer? Se você não é fiel no dízimo que não te pertence, Deus não vai te confiar coisas maiores. E cuidado, irmão, porque às vezes é o inimigo que está te dando corda para você, e lá na frente ele vai te dar uma rasteira. Eu prefiro fazer as coisas do jeito certo. Porque quando as coisas estão em ordem, tudo, e Deus em primeiro, tudo vai vir na ordem. Mas quando a coisa está em desordem, querido, chega uma hora que o negócio vai enfeiar. Então, a Bíblia não é. As verdadeiras riquezas para Deus, querido, são pessoas. Nós precisamos entender isso. Ofertar é uma atitude espiritual. Porque quando eu faço isso, pessoas estão sendo salvas. Algumas pessoas falam, cara, eu era dízimo, dava o dízimo da minha empresa. Eu entendi que a minha empresa tinha que ser consagrada. Algumas pessoas falavam para mim, cara, e o que eles vão fazer com esse dinheiro? E eu não quero saber o que eles vão fazer. Se eu não confiar na palavra de Deus, porque fulano faz isso, cara, Deus prometeu algo para mim, que se eu for fiel, Ele vai abençoar a minha vida. Então não tem que pensar o que vão fazer. Cada um vai prestar conta de si perante de Deus. É ou não é? Mas eu não vou deixar de ser abençoado, porque tem boatos, o diabo coloca coisa na nossa mente, isso, aquilo, essa situação. Eu quero que a minha empresa seja abençoada. Eu quero que essa igreja seja abençoada. Essa igreja é dizimista. Essa igreja dá o dízimo. Tudo que entra é para missões. 10% é para missões. Por que a prosperidade de Deus está aqui? Porque nós entendemos e preservamos o princípio de Deus e consagramos os 90% que fica aqui e Deus tem nos abençoado. Você crê nisso? Não é uma ordem, o pastor Luciano fala isso. Falou, Milton, tire 10% e dá para missões, ajude, faça isso, faça aquilo. E a gente faz isso. Então, Deus, nós não podemos ter um coração egoísta. Nós precisamos enviar e abençoar. Todo mês a gente envia uma oferta missionária para a Ângela, como igreja, para outros missionários, outras situações, outras questões. Aonde o Evangelho está sendo pregado, essa igreja tem contribuído. Amém. E a prosperidade de Deus está aqui. Então eu preciso administrar. Eu faço as contas, eu planejo. Querido, eu sou um cara que eu guardo muito. Eu não sou um cara que tem uma boa memória. Mas conta para pagar, eu sei o dia, a data, o momento, as coisas da igreja, eu sei. Entendeu? Porque se eu não for um bom mordomo, querido, eu não vou conseguir ser fiel. Tem pessoas que vão levando as contas de qualquer jeito, isso, aquilo, essa questão. O cartão mesmo, se a gente não cuidar do cartão, querido, parcela hoje 3 vezes, amanhã 5 vezes, amanhã 4 vezes. Quando você vê, querido, vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, nós precisamos entender isso. Quarto, como quebrar a influência de Mamon no nosso dia a dia? Primeiro, proteja a sua vida dos ataques. Ele é satânico, ele vai querer te atacar. Efésios capítulo 6, 12 e 3. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Contra quem entende que Mamon é um demônio. Ele está agindo, querido. Ele está nas regiões espirituais. Ele quer que você quebre. Ele quer que a sua empresa vá à falência. Ele quer destruir sua vida. Então, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Vai vir luta, vai vir crise. Pastor Arão, ele tem um livro chamado Cadê a Vaca Gorda? Então, quando você está com a vaca gorda, o negócio está acontecendo, irmão, santifique o seu dinheiro. Santifique a sua vida, planeje, faça orçamento, cuide com isso. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Tudo o quê, querido?
Consagre a sua vida ao Senhor, seu dinheiro às questões. Nós precisamos conhecer o nosso adversário. Como ele age, como ele atua na nossa finança. Napoleão Bonaparte diz: a melhor maneira de destruir o inimigo é conhecê-lo. Você crê nisso? Precisamos conhecer como ele age, através das finanças, da sua administração, nessa questão. Efésios 4,17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, as pessoas do mundo, né? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Né? As mulheres gastam demais por causa das vaidades. Não é verdade? Dá-lhe chapinha, dá-lhe unha, dá-lhe isso, dá-lhe perfume, dá-lhe aquilo. Não cutuque a sua esposa agora. Você quer a sua esposa bonita, tem que investir. Mas não gaste mais do que você ganha. Não, né? Muitas vezes nós precisamos cuidar muito disso. Né? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecido de entendimento. Quantas pessoas não querem ouvir palavras sobre vida financeira? Nós vamos começar um curso de CRAU, que fala sobre, eu fiz esse curso. Nós precisamos investir. Quem que vai dar o curso de CRAU? Hã? Cadê o Gabriel? Está aí o Gabriel? Fica de pé, Gabriel. Olha lá, ó. Como que é esse curso? Fala com ele. Mudou a história da tua vida ou não mudou? Olha, ele estava ficando careca por causa do dinheiro, agora está nascendo até cabelo. Então, né, está dando curso de finanças. Né? Então, nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo. Né? Obscurecido de entendimento. Tem pessoas, querido, infelizmente, não sabem administrar. E daí, você vai para o buraco por causa disso? Peça ajuda. Peça ajuda. Né? Obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus. O que Deus, né, tem a ver com minhas finanças. Não vou deixar Deus de fora das minhas finanças. Eu quero Deus governando a minha vida financeira. Por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Quantas pessoas que fecham o coração quando a gente fala na hora de oferta? Quantas pessoas fecham o coração quando a gente fala sobre dízimo? Quantas pessoas fecham o coração? Não, eu não vou para a igreja porque eu vou ter que dar dinheiro para o pastor. Né? Qual a maior característica do diabo? Quem pode me dizer? Hã? Ninguém conhece o diabo? Qual a maior característica do diabo? Hã? Mentira? Também. Mas a maior característica do diabo que você pode ler é ladrão. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Por que ele quer que você roube a Deus? Porque é uma das características dele. É a índole dele. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus falou assim, ei, eu vim. Jesus veio para quebrar essa maldição do dinheiro, essas coisas, para que você tenha vida e vida em abundância. Esse é o contraste, querido. O diabo quer que você se torne igual a ele, ladrão. Roube aquilo que é de Deus. E nós precisamos cuidar disso mais e mais. Então, né, a maior característica do diabo é o ladrão. Então, dinheiro não é seu, os 10% não é seu. Não põe a mão, você vai pagar caro por isso. Pense sobre isso. Nós precisamos resistir a amar ao dinheiro. Não é porque 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçaram dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Você precisa saber que dinheiro, mamão, não são sinônimos. O motivo pelo qual não podemos servir a Deus é mamão. Ao mesmo tempo, é porque o espírito de mamão é o oposto ao espírito de Deus. Você tem que entender isso. Mamão diz para você reter, tomar, acumular. Deus diz para dar, repartir e semear. Nós precisamos combater isso. Entendeu? Como está a minha vida? Né? Mamão é egoísta. Deus é generoso. Quantos querem que Deus é generoso? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, né, Deus deu o seu melhor, nós precisamos dar o melhor. Quem ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Quem ganha a sua atenção, ganha o seu coração. A voz, querido, de generosidade, sempre vai ser a voz de Deus. Não acordei hoje, pastor. O diabo me falou para me dar R$100 para o irmão da igreja. Só pode ser o diabo, pastor. Não, querido, é Deus que está falando. Pastor, Deus me falou para me dar meu carro para missões.
Não é Deus, pastor. Só pode ser o diabo. O diabo quer que eu ande de ônibus. Não, querido. A voz da generosidade sempre vai ser a voz de Deus. Nós vemos na Bíblia, Atos capítulo 5, Ananias e Safira. O diabo e Deus lutando para que o coração de Ananias e Safira se colocasse diante de Deus. O que aconteceu? Pedro fala para Ananias, Ananias, por que você deixou que Satanás entrasse no seu coração? E você tirou, né, esse desejo dessa generosidade para com Deus. Então, nós somos também, terceiro lugar para combater, quebrar o espírito de mamão. Nosso dinheiro tem que tocar o reino de Deus. Por isso, eu lhe digo, use a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, esses recebam nas moradas eternas. O dinheiro pode ser usado para fins justos e injustos. Será que é justo, querido? Olhe para mim. Eu tenho essa convicção com Deus. Será que é justo? Tudo que o reino de Deus, que as coisas de Deus fez na minha vida, a igreja que eu frequentei, será que é justo eu dar 10% para o reino? Ou é injusto? Não, é injusto. Eu não ganho nada. Meus filhos não têm lugar para estar na sala, na igreja, não. Então essa é a questão. Ele pode ser usado para um propósito temporais ou eterno. Mateus capítulo 6, 19. Não acumulei para vós tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, aonde os ladrões roubam e furtam, mas acumulei para vocês tesouro no céu. Quantos aqui estão colocando tesouro no céu? Como? Eu oferto, meu dízimo, né? Eu investo em missões. Querido, eu estou aumentando um tesouro no céu, né? Aonde a traça e a ferrugem não destrói, aonde o ladrão não rouba, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Onde está o teu tesouro, querido? Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 12. Lucas 12, verso 13 a 21. Esse acho que eu não dei esse texto lá, mas o Espírito Santo falou comigo para me ler. Lucas 12, 13 e 21 diz assim. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão. Presta atenção. Estava no meio da multidão. Um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado de guardar de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não é que ele não pode ter. Não é que você não pode ter. Nós precisamos entender isso. Mas a vida do homem não consiste na abundância de bem que ele tem, que ele possui. E lhe preferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma. O cara era almático, o cara se colocava o coração nisso, não era espiritual. A minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz, louco, você é um louco, cara. O que você está fazendo? Porque você está colocando a sua vida achando que as riquezas, as coisas vão ser eternas. Louco, esta noite, você vai morrer hoje, desgraçado. Você vai morrer hoje, ele falou. É isso que Jesus está falando, na minha linguagem. Jesus não era assim grosso igual eu, mas eu acho que eu seria. Eu sou, né? Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem você vai deixar? Ei, você vai deixar para o Ricardão que vai casar com a sua viúva. Né? Então, e quem tens preparado para quem será? Assim é o que diz Jesus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Querido, eu quero ser muito rico. Eu quero chegar no céu, andar de Ferrari. Eu não ando de moto aqui na terra, mas lá no céu eu vou andar de moto, que lá não vai ter acidente. Né? Então, mas, querido, eu quero ser muito rico para com Deus. A maior coisa que Deus fez na minha vida, quando Deus falou comigo muito sério, Ele falou, Milton, aquilo que eu estou fazendo na sua casa, eu quero que você faça para os outros. Eu tenho certeza que lá no céu eu vou ter uma casa com piscina.
Amém? Na minha casa não tem churrasqueira, no céu vai ter, em nome de Jesus. Amém? Então, por quê? Eu quero que... Irmão, você é rico para com Deus? Você é rico para com Deus? Ser fiel em todas as estações da sua vida, querido. Em todas. Não adianta não, quando eu tiver bastante, eu vou ser fiel. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus vai te testar. Puxa, pastor, eu ganho R$500. Dê o dízimo, irmão. Dê o dízimo. Faça as coisas para Deus. Não toque naquilo que é Deus, que é de Deus. Consagre isso, né? A palavra de Deus nos ensina que devemos ser fiel no pouco, antes que o muito seja confiado. É o que Deus está falando. Desenvolva uma mentalidade nova, querido. Pare de agir como pensa o Satanás, o mundo, as pessoas. Romanos 12:2 diz assim, não os amoldeis ao padrão deste mundo. O que o mundo fala? Não dê dinheiro para pastor, não dê dinheiro para isso. É isso que o diabo fala, querido. Não amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu quero provar a bondade de Deus na minha vida. Como? Eu preciso mudar minha mente satânica, demoníaca, adâmica, que achando que eu vou tirar Deus. Não, Deus é amor, Deus é bom. Querido, Deus ele trabalha sobre princípios e valores. Amém? Desenvolva a mentalidade, querido, né? E eu quero concluir com uma pergunta. Coloca lá. Próximo. Eu sou generoso? Você é generoso? Ou você é aquele que atravessa a piscina com um sorrisal na mão e não derrete? Como que eu sei se eu sou generoso? Suas ações, suas atitudes, querido. Como você está fazendo, como você está se importando. Então, né, falamos aqui que Mamon é egoísta, Deus é generoso. Né? Como saber se sou generoso? Olha o que diz a Bíblia, João 12:3. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus, né, os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Olha o que essa mulher fez, querido. Eu não vou aqui me deter a detalhes, mas quanto custava esse perfume? Qual o valor desse perfume? Jesus pediu para fazer isso? Não pediu. Mas qual foi a história dessa mulher? Que Jesus falou, ei, aonde for pregado o evangelho no mundo, isso vai ser contado para a memória sua. A atitude dessa mulher mostra o quanto ela foi generosa. Jesus não pediu, então é a motivação do nosso coração, né? O inimigo da generosidade é o egoísmo. A Bíblia diz em Tiago 3,16, pois onde há inveja, ambição, né? Ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Querido, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu vi que servir vem do verbo adorar. Né? Quando você serve, que né, nós pedimos aqui, pessoas para trabalhar na intercessão, nós estamos precisando de pessoas para trabalhar no estacionamento, nós estamos precisando de pessoas para trabalhar na gestão do culto, nós estamos precisando de pessoas para o ministério infantil, nós precisamos de pessoas para abrir casa para as células dessas pessoas que vamos receber. Tudo isso, querido, é generosidade, é fazer em adoração a Deus. Agora, por que as pessoas se frustram? Porque as pessoas querem fazer para Deus, e quando elas não são reconhecidas pelas pessoas, ela desanima. Nossa, mas eu trabalhei, fiz, né? Ninguém me reconhece. E Deus? Eu fico indignado, querido, que as pessoas, nossa, mas eu trabalhei o ano inteiro, ninguém me disse obrigado. Obrigado, Deus te abençoe. Mas quando eu chegar no céu, varão, Jesus vai falar para mim, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, você ficou na porta, você ficou no estacionamento. Né? Você abraçou pessoas que permaneceram na igreja por causa do seu abraço. Entra no gozo do teu Senhor. Isso, querido, que é maravilhoso. Né? Tem pessoas trabalhando por um título, querido, dentro da igreja. Eu quero um título. Então, você não precisa chamar de pastor. Me chama de bonito, tá bom, o resto, entendeu? Eu vejo as pessoas trabalhando, querendo servir. Né? Querido, entenda uma coisa, no meu coração, cara, eu quero servir. Porque quando eu estou servindo, eu adoro a Deus. Esse é o propósito. Esse é o desejo. Não, eu quero estar no louvor, porque as pessoas vão ver que eu estou no louvor e eu toco alguma coisa. Você não toca nada, querido. Você toca só o coração do diabo, não o coração de Deus. Nós precisamos tocar o coração de Deus, como? Servindo em adoração. Você crê nisso? Todos nós temos dons e talentos para servir ao reino de Deus. Então, né, 2 Coríntios 9:7. Cada um
Dê conforme determina o seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com. Querido, faça as coisas para Deus com alegria, né? Deus, encerrar, Deus sempre vai recompensar a generosidade, né? Eu falei da mulher, né? Sobre a questão, vai ser contado em todo mundo, aonde for pregado o evangelho, essa mulher vai ser conhecida, porque ela foi generosa, há recompensa na generosidade. E a Bíblia diz em Mateus 10, 41, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do. Querido, Deus é um Deus recompensador. Quando você recebe uma pessoa, quando você trabalha, quando você faz, Deus não vai deixar de te recompensar. Amém? Provérbios 11, 24, 25, assim. Quem dá, por isso que eu pergunto, você é generoso? Quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Você quer que as coisas se acrescentem na sua vida? Tem que ser liberal, tem que ser generoso, né? O que retém mais do que é justo será pura perca. Quantos que estão retendo o dízimo, querido? E o devorador está agindo. Retém mais do que é justo será pura perca. A alma generosa prosperará. Quantos querem ter uma vida abençoada? Generosidade. E você pode ser generoso, querido, em todas as áreas. Não estou falando só na área financeira. Servir, ajudar pessoas. Deus não recompensa a quantidade, mas a atitude do coração. A Bíblia diz aquela mulher, aqueles ricos trouxeram da sua sobra. Aquela mulher deu o que ela tinha, ela foi generosa, né? E Jesus viu aquela questão. Pessoas com o coração grato são generosas. Eu faço para Deus, querido. Eu dou para Deus, para missões, como igreja, né? Porque eu sei o quanto Deus tem nos abençoado. Queria que você ficasse de pé. Quero terminar com um texto que eu acho que é a maior expectativa que nós como crente, nós como cristão temos que ter na nossa, que tudo aquilo que fizemos aqui para Deus. Não busque a recompensa do homem ou a afirmação do homem. É legal, a gente precisa, muitas vezes a gente está para baixo, né, cara, o que você tem feito tem sido muito bênção. Sabe, querido, esse mês eu procurei fazer algumas visitas e eu fiquei impressionado como uma atitude de uma pessoa pode mudar a história de uma família. Teve um casal que chegou para nós, pastor, hoje nós podemos dizer que somos uma família, porque teve alguém que cuidou de nós, teve alguém que nos discipulou, teve alguém que nos ensinou princípios para a nossa casa. Hoje, teve uma mulher que falou, pastor, eu levei tempo para conhecer meu marido, depois que ele voltou do retiro de integração. Como ele foi impactado naquele lugar. Por quê? Né? Às vezes é um abraço, às vezes eu ouço testemunho assim, cara, um cara que estava trabalhando lá no retiro me deu uma palavra que mudou a história da minha vida. São coisas, querido, que, né, a gente não consegue imaginar. Mas comece a imaginar as suas ações, as suas atitudes aqui na terra, quando chegar no céu. O que você está fazendo? Querido, a obra de Deus não é fácil. Não é fácil. O próprio Jesus falou, no mundo você vai ter aflições, né? E nós precisamos entender isso. Mas Mateus 25, 23 diz assim, o Senhor respondeu, muito bom, servo, aquele que serve, aquele que adora, servo bom e fiel. Eu creio que o bom aqui, querido, né? Tem muitas pessoas, não, mas eu não sei fazer, eu não estou pronto para fazer. Você está pronto, querido. O Espírito Santo vai te instruir. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do teu Senhor. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Imagine, querido, a sua oferta, seus dízimos, aquilo que você está fazendo. Pessoas estão vindo alcançar e sendo salvas para Jesus. Quando você abre a sua casa para uma célula e pessoas se convertem na célula. E você vê a alegria de Deus com essas, né? Porque é filho. Nós precisamos entender isso, que a vida abençoada abrange muitas coisas. Querido, Deus quer te dar casa, carro, quer te dar uma boa estrutura, uma boa empresa. Mas entenda uma coisa, querido. Deus, Ele quer que você seja fiel no pouco. Deus quer te colocar muito, quer te abençoar, quer.
Querido, mas não toque naquilo que não é teu. Quantas pessoas que estão padecendo, quantas pessoas que abandonaram a fé, que estão correndo atrás das suas coisas dessa terra. E Jesus fala para você: ei, louco, você pode morrer amanhã. Conserta a sua vida hoje. Muda o seu coração hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Feche seus olhos.